conhecer a identidade de um povo? Pergunte em que direção eles estão caminhando. Descubra sua esperança mais intensa e seu desejo mais profundo. Preste atenção às palavras que eles dizem sorrindo e o que faz seus olhos brilharem de emoção. Descubra o que os mantém unidos enquanto enfrentam os desafios da vida. O que eles têm em comum que vai além das suas diferenças? O que faz com que eles sejam reconhecidos como um só, aonde quer que estejam? Nós somos os adventistas da Missão Bahia Sudoeste. Nossos pés estão firmados na terra, mas nossos olhos não perdem o céu de vista nem por um minuto. Na diversidade, somos indivisíveis. O que nos une é a esperança do encontro com Jesus, as histórias de salvação que temos para contar, o discipulado que fomos chamados a viver e os discípulos que fomos enviados a fazer. O que nos mantém em movimento e arde em nossos corações, que transborda em nossas vidas, é a certeza inabalável de que Jesus precisa voltar. Mas a que se deve a nossa pressa? Como a expectativa da segunda vinda de Cristo se reflete na minha vida? E de que forma eu posso pavimentar o caminho para conduzir outros ao encontro com Ele? Então, a ameaça invisível chegou. Chamado, como eu acabei de dizer, de Covid-19. A Organização Mundial da Saúde reconheceu que estudos mostram que o contágio do novo coronavírus pode ocorrer pelo ar. Em fevereiro, o Brasil tem seu primeiro caso oficial. Uma pessoa que esteve na Itália. A estimativa é de que 50% dos brasileiros sejam contaminados pelo coronavírus. O Brasil já ocupa a segunda posição entre os países com o maior número de infectados, ficando atrás apenas... Em todo o mundo, mais de 800 milhões de alunos estão sem aulas, segundo a Unesco. 90.134 mortes. Transformou a forma de viver da humanidade e colocou as nações de joelhos. O distanciamento social se tornou a norma. O afastamento passou a ser uma expressão de amor e cuidado. O mundo entrou em lockdown, mas o Evangelho não. Porque a palavra de Deus não pode ser contida. O agir de Deus não tem restrições e seus movimentos não são limitados. Esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando tratamos o sofrimento das pessoas como uma emergência, estamos incorporando os atributos de Cristo à nossa jornada espiritual. Em janeiro de 2022, uma tragédia abalou o sudoeste baiano, quando uma grande enchente cobriu cidades inteiras, invadiu lares e afogou esperanças. Em meio à devastação, justiça, compaixão e amor se ergueram para restituir o essencial a quem perdeu quase tudo. Os desafios e as dificuldades que enfrentamos nos apontam para a única solução viável deste mundo: o retorno de Cristo. Jesus precisa voltar para acabar com a injustiça, vencer a morte e a destruição, trazer conforto eterno aos corações e guiar a humanidade de volta ao plano original de Deus. Esses últimos 5 anos não são apenas páginas viradas no calendário. É uma contagem regressiva para o encontro mais esperado de todos. Nosso desejo é que, ao olhar para nós, todos possam ver a urgência do encontro com Ele, estampada em cada uma das nossas ações. A passagem do tempo tornou essa mensagem mais urgente. Como poderíamos nos esquivar da nossa missão ou deixar de persistir pela salvação de outras pessoas? Como Núbia estaria vivendo hoje se não tivesse entrado no táxi certo, no dia certo, na hora certa?
E aí eu falei para ele, você é adventista. Eu também fui adventista. E aí ele já pegou meu telefone, ofereceu estudo bíblico e queria me visitar. Na mesma semana, eu recebi o link do taxista para participar da semana. Já tinha até começado, ele não mandou no primeiro dia, ele mandou acho que no segundo dia, se eu não me engano. Aquela semana mudou completamente a minha vida. Eu me lembro até hoje dos apelos, o pastor Udes fazendo os apelos e eu levantando. Eu lembro que eu colocava o computador na mesa e eu ficava assistindo e tudo que ele falava para os irmãos fazer na igreja, eu fazia aqui, né, em casa. E aí participei e foi realmente um divisor de águas na minha vida. Existe uma núbia antes daquela semana e uma núbia depois daquela semana. E eu louvo a Deus. Onde estaria Paula se não tivesse ido assistir ao batismo da núbia naquele sábado? E se o pastor tivesse decidido não apelar naquele dia? Antes do batismo da núbia pelo pastor Hudson, eu quero fazer aqui uma pergunta. Tem alguém hoje à tarde que não é batizado ainda? Tem alguém que não é batizado? Eu não sei se iria pedir muito. Eu quero orar por vocês. Vocês poderiam vir aqui à frente? Pode ser? Foi o Espírito Santo mesmo. Que quando eu olhei, que eu estava sentada no banco, não sei nem te explicar como foi, não. Eu acho que Deus preparou aquele momento. E quando eu vi, eu já estava lá no culto, né? Do lado do pastor Eliezer, e ele me fazendo a pergunta, né? O que faltava para mim me batizar? Pastor, prepara outra beca, 2 becas. O Espírito Santo quer me usar, quer te usar. Não impede. Em nome de Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo. Foi em um apelo como esse que, em um programa de novos discípulos, Regina foi atraída ao tanque batismal. Mas e se ela não tivesse atendido ao chamado do Espírito Santo e colocado uma roupa extra na mochila? E se naquele dia, contrariando o seu costume, o pastor tivesse deixado de apelar? Sim, ele apelou. E ainda contou com o reforço de uma criança para apelar com ele. De repente, pastor, tem alguém aqui nessa manhã que nunca foi batizado, que deseja se batizar ou fazer uma oração e tal? E aí, só que Deus pegou o meu filho, que ele nunca se levanta para essas coisas, e o menino corre para frente. E aí diz lá pro pastor, minha mãe veio se batizar, trouxe a roupa na mochila. Que aí o pastor me chama, né, e pergunta, você veio se batizar? O pastor tá chamando a senhora. E enquanto ele falava, ali, em milésimo de segundo, eu vi a mão de Deus assim. Deus criou aquele momento que eu não entrei naquela situação, mas Ele criou a situação. Amigos de verdade nunca deixam amigos para trás. Aqueles que têm a convicção de que Jesus precisa voltar e vivem de acordo com essa certeza, entendem que todo o esforço vale a pena para compartilhar a eternidade juntos. A missão de aproximar amigos de Cristo se torna um chamado urgente. A pandemia trouxe enormes desafios, mas também abriu novas portas na missão de aproximar amigos. Luan, Davi e Henrique receberam a bênção de ter amigos assim. Então, no começo a gente entrou nos clubes desbravadores e de cara já conhecemos as meninas, Isabelle e Camille. E daí a gente começou a criar uma amizade, um laço mais forte. Começamos a frequentar a igreja. E aí eu, Alisson e Camille, a gente começou a tentar procurar uma abertura, uma oportunidade de dar estudo bíblico para eles. Só que quando eles aceitaram, finalmente, acabou entrando a pandemia. A gente teve que dar um jeito para se comunicar. Eu gosto de abraçar, eu gosto de estar perto, eu gosto de fazer um lanchinho no final. Então isso sempre foi muito estranho para mim. E aí a gente falou, não, a gente tem que fazer acontecer, né? Então a gente foi e começou online mesmo. E na verdade foi bem mais divertido do que eu imaginei. Se não fosse a amizade que a gente tem, talvez nem na igreja estaria.
desde o início foi o que nos incentivou, nos motivou, né? Eles não tinham vergonha de tirar dúvida. Era muito mais fácil a gente conversar. Você se guardar, você ter esses princípios, não pode ser verdade. Mas quando você começa a ter esse relacionamento com as pessoas que falam e segue esse exemplo, você fala, caraca, existe realmente. Quando chegou o momento do batismo, já era emocionante por si só, por ser três gêmeos, porque eram os 3 juntos, os 3 iam nascer de novo juntos, isso já era emocionante por si só, mas saber que eu tive alguma influência, que eu pude ajudar, que eu pude participar, saber que Deus nos deu essa responsabilidade porque Ele confia na gente. Ele nos criou, Ele nos colocou aqui e disse, não, esse meu filho vai estar lá, né, nessa última geração, porque ele vai ser essencial nesse momento. Há 3 anos, Luan, Davi e Henrique foram batizados e se tornaram membros ativos da Igreja Central de Vitória da Conquista. Cercados de amigos com quem compartilham seu crescimento espiritual, se destacam como líderes nos ministérios de desbravadores e aventureiros. Em 2023, foram ordenados ao diaconato e têm demonstrado um compromisso ainda maior no desenvolvimento de uma liderança de serviço, dando passos firmes no caminho do discipulado. A volta de Jesus não é a verdade que proclamamos apenas com palavras. Onde houver espaço, onde abrirmos caminho, nos ergueremos como testemunhas inconfundíveis da pátria que nos aguarda. Sim, nós temos pressa. Essa pressa nos impulsionou a crescer em todas as áreas nos últimos 5 anos, como nunca antes nesse território. Essa mesma pressa nos conduz ao caminho do discipulado, aumentando nossa esperança. Porque os discípulos estão se multiplicando e se espalharão como sementes do advento. Estamos indo para o céu e o Cordeiro vem ao nosso encontro. Naquele dia nós diremos a Ele, esses são os que o Senhor nos enviou para discipular, e aqui também estão os que eles trouxeram para o encontro contigo. Uma grande multidão estará de pé diante dele, e marcharemos todos juntos em direção à Cidade Santa. Sim, nós temos pressa, porque Jesus precisa voltar. Nós somos a Missão Bahia Sudoeste e estamos maravilhados com a graça divina que nos alcançou. Maranata! Explicação pras minhas quedas e meu pecar. O bem que quero não faço, o mal que abomino tanto está ali ao meu alcance, constantemente me chamando. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. A natureza está clamando, a
precisa voltar. Jesus precisa voltar. Queremos ver os anjos, trombetas ressoando. Queremos ver Jesus nas nuvens do céu. As profecias já apontam. Chegou o fim. A triste história do pecado. Chegou o seu final. O amor e a verdade triunfarão. A paz e a justiça pra sempre reinarão. Jesus precisa voltar. Jesus precisa voltar. A natureza está clamando, a criação está gritando. Jesus precisa voltar. Jesus precisa voltar. Queremos ver os anjos, trombetas ressoando. Queremos ver Jesus